Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o livro espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um olhar voltado para o futuro da humanidade através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, damos início a mais um Ante os Novos Tempos, o programa que traz para você a visão espírita da vida na implantação da Era do Espírito rumo ao mundo de regeneração. Nós trazemos aqui ao nosso programa os princípios espíritas, a sua aplicação e também as suas consequências na vida humana aqui e também depois da morte. Vamos então, neste início, passar a palavra a você, porque é a hora das perguntas e respostas. Perguntando e aprendendo. Muito bem, hoje iniciamos com a Fernanda Linhares, lá de Florianópolis, Santa Catarina, que já fez participações no nosso programa, volta a fazer indagações. Então, vamos tirar a sua dúvida. A Fernanda pergunta: é possível um médium ativo continuar o exercício da mediunidade, mesmo sendo portador de doenças neurológicas e ou neuromotores? Bem, isso vai depender do grau de severidade dessa doença. Se for um grau leve, se estiver no início, como, por exemplo, o mal de Parkinson, só para darmos aqui um exemplo, nada impede que o médium continue a exercer as suas faculdades mediúnicas. Mas se o grau da doença começar a crescer, ficar num grau mais severo, ele não terá mais condições de exercer as suas faculdades mediúnicas no centro espírita. É até uma questão de bom senso. Então, um mal de Parkinson, uma doença de Alzheimer, um tumor no cérebro, enfim, que são doenças neuronais, neuromotoras, se começar a haver um impedimento de locomoção, de autocontrole do próprio corpo, o médium vai ter que se abster de continuar a exercer a sua faculdade mediúnica, porque isso atinge também o seu psiquismo. E claro que isso vai interferir dele ser a ponte, o intermediário das comunicações entre os desencarnados e os encarnados. Aqui então é uma questão, na verdade, de bom senso. Até onde o médium se sentir
relativamente bem, até onde ele conseguir manter o seu autocontrole, ele pode continuar no exercício das suas faculdades. Porque a faculdade mediúnica não é ela que leva ao problema neurológico ou neuromotor. A faculdade mediúnica, ela é natural, ela pertence ao ser humano. São outras as causas, sejam elas espirituais ou físicas, reencarnatórias, que levam ao problema neurológico, não a mediunidade em si, a não ser que o médium venha constantemente abusando das suas faculdades mediúnicas, sem disciplina, sem controle e se deixando levar por espíritos inferiores, o que vai ocasionar uma obsessão. A obsessão pode ser o gatilho para algo que já se encontra no próprio médium e aí ele começar a ter um problema neuronal, neuromotor, mas não que a mediunidade seja a provocadora disso na sua saúde. Então, a questão se prende basicamente aqui a bom senso, inclusive dos familiares, daqueles que estão com o médium no centro espírita, para observar até que ponto ele está ainda em condições de exercer a sua faculdade mediúnica. E aí, então, se houver essa percepção de que não há mais como, então ele tem que se retirar para realizar o seu tratamento da saúde, quem sabe se recuperar e poder voltar então à atividade. Então, acima de tudo, bom senso nesses casos. Mas a Fernanda Linhares, ela fez uma nova pergunta. Então, continuando com ela lá de Florianópolis, ela pergunta: o médium pertencente ao grupo mediúnico pode ficar várias reuniões sem dar passividade? Será que é problema do médium ou do grupo que não está muito afinizado? Bem, essa questão do médium dar a passividade, ou seja, do médium receber as comunicações, seja psicograficamente, seja psicofonicamente, precisamos entender o seguinte: médium não é máquina de receber espíritos. Nenhum médium tem a obrigação de receber pelo menos uma comunicação espiritual na reunião mediúnica. O médium está ali para ser o instrumento e vai tentar se colocar para a espiritualidade da melhor maneira possível. Vai se preparar, vai se dispor humildemente a esse trabalho de intercâmbio. Agora, é a equipe espiritual que decide se, entre os espíritos relacionados para se comunicar, quais deles poderiam efetivamente se comunicar através desse médium, porque é uma questão de fazer a sintonia, de fazer a afinização fluídica com o médium. Nem sempre isso é possível. Há também a questão de que a equipe benfeitora espiritual pode estar levando esse médium a enfrentar uma prova para testar a sua fé, a sua perseverança, a sua humildade, deixando-o sem receber comunicações durante um período de tempo. Para isso, paciência, perseverança e continuar. Então, são causas para que o médium passe algumas reuniões sem receber comunicação. Pode ser também que a mediunidade dele esteja suspensa também por um determinado período, porque ele não soube utilizá-la corretamente, não está sendo um fiel instrumento, bem preparado nas reuniões mediúnicas. Os espíritos podem sim suspender temporariamente a sua mediunidade. Aí recomenda-se que esse médium volte à reunião de educação mediúnica
Não deixe em nenhuma hipótese de estudar, de fazer a caridade e continuar, claro, cooperando em todos os serviços do Centro Espírita. Agora, na pergunta, há uma outra hipótese, ou seja, o médium não estar conseguindo dar passividade aos espíritos porque o grupo está em desarmonia, o grupo está em desalinho. Sim, isso é possível. Pensamentos não equilibrados, não sintonizados com o bem, com o evangelho, pensamentos ligados mais à curiosidade, pensamentos que continuam durante a reunião mediúnica ligados às preocupações materiais, emocionais do dia a dia, essas preocupações via pensamento vão prejudicar os fluidos, as energias do ambiente da reunião mediúnica e podem atingir o médium, até mesmo bloquear as comunicações. Por isso, o grupo precisa ser o mais homogêneo possível nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. Então, como vemos, existem várias possíveis causas para o médium passar várias reuniões sem receber nenhuma comunicação por parte dos espíritos. Então tem que ser investigado, é preciso ser conversado com o próprio médium para saber o que ele está sentindo, o que ele está percebendo, utilizar-se de um outro médium para poder dialogar com o mentor espiritual do grupo mediúnico e obter alguma informação. Então tudo isso deve ser feito antes de qualquer julgamento, antes de qualquer classificação. Nós não conhecemos a intimidade do médium, então não podemos e nem devemos julgá-lo. Então é na observação, no diálogo e recebendo as informações dos espíritos superiores é que o dirigente da reunião mediúnica poderá então fazer uma avaliação para saber então o que deve fazer para que o médium volte a ser então produtivo, tá bom? E no caso da suspensão da mediunidade, é aguardar uma nova ordem dos espíritos superiores. O médium se afasta da reunião mediúnica, mas vai continuar no centro espírita e vai então exercer outras atividades. Tudo bem? Muito bem, essas são as perguntas da Fernanda Linhares, lá de Florianópolis. E agora nós recebemos uma pergunta que vem de Brasília, o nosso Distrito Federal, a capital do nosso país. A pergunta é feita pela Marina Barbosa. Ela indaga: na atual conjuntura, onde a maioria das pessoas estão com os nervos à flor da pele, com as vibrações inferiores ainda mais fortes, por 1000 motivos, o índice de depressão tem aumentado. De que forma prática, além de boas leituras e orações, podemos contribuir auxiliando a espiritualidade de luz sem vibrarmos nessa mesma faixa? Existem momentos que parece só nos restar a depressão e nos tornarmos inertes. O que fazer? Bem, este é um assunto importante e nós temos que entender que nós precisamos, além de fazermos boas leituras, leituras edificantes, além de utilizarmos a oração de agradecimento, de louvor, solicitando o auxílio divino, nós também precisamos realizar a autoeducação. Isso é primordial num momento de crise, que é uma crise de valores, é uma crise moral, que vai então abrangendo o setor econômico, o setor político, o setor cultural e assim por diante. Mas quando nos compenetramos de quem somos, ou seja, a alma imortal, de que tudo passa e tudo está sobre as ordens divinas e que nada acontece por acaso, com essa fé,
nós então suplantamos esse momento de crise, que é natural que nos atinja, porque nós vivemos em sociedade. Não somos isentos das consequências de todos os embates ideológicos, da pandemia, etc., que no momento estão acontecendo. Nós vivemos na sociedade, somos impactados por ela. Mas esse impacto não pode nos desequilibrar. O verdadeiro espírita tem fé inabalável. O verdadeiro espírita tem uma crença baseada no raciocínio filosófico, nas observações e pesquisas de ordem científica que o espiritismo lhe dá. O verdadeiro espírita é aquele que segue intimorato, sem balançar, sem duvidar, os ensinos morais de Jesus. Porque o verdadeiro espírita sabe que Jesus está no comando. Ele é o nosso governador espiritual. E a Terra, nosso planeta, ela será herdada pelos mansos e pacíficos, pelos misericordiosos, pelos bons e justos, como ele nos anunciou há mais de 2000 anos. Então, leituras edificantes, a oração, a autoeducação, a meditação e pensar no bem, sempre. Pensar no bem e fazer coisas úteis. Vamos lembrar aqui que a bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Agora, a caridade é o amor em ação. A caridade não é simplesmente algo teórico, filosófico. Não, é a ação de um ser em auxílio a outro ser. E isso é que nos ocupa. Isso é que dá utilidade para a nossa existência. Então, não basta ficar em casa para ler bons livros, e a literatura espírita está para contribuir com isso. Não basta ficar em casa só para orar, para meditar e para fazer a autoeducação. É preciso, então, ir ao encontro daquele que sofre, ir ao encontro daquele que está em desespero. E se nós não podemos fazer o socorro material na distribuição, por exemplo, de mantimentos, de roupas, mas nós podemos fazer o socorro moral, com a palavra amiga, o bom conselho, o bom exemplo, o exemplo que dignifica, que arrasta. E aí nós estaremos com esse amor em ação. Então, tudo isso para que espantemos a depressão, o vazio existencial e sigamos semeando o bem e o amor. Porque sabemos que amanhã será melhor do que hoje se fizermos essa nossa parte, e o Espiritismo é o nosso grande auxiliar, é o nosso alicerce para seguirmos em frente e sabedores que aquilo que não puder acontecer nesta existência haverá de acontecer em próxima. E eduquemos também as novas gerações no bem, na ética, na solidariedade, corrigindo-lhes as más tendências, porque estaremos fazendo a nossa parte na criação divina, para que a nova geração comece a transformar a sociedade humana para melhor, como também estamos fazendo. O verdadeiro espírita, ele não abre espaço nem para o vazio existencial e nem para a depressão. E sim, ele abre espaços generosos em seu coração para a paz, a felicidade e a construção do bem. Esses são os caminhos que nós temos que tomar para gerar felicidade e para voltarmos ao mundo espiritual muito melhores do que quando viemos para o mundo terreno através das portas da reencarnação. E continuando aqui, a participação
dos nossos internautas, todos que acompanham o nosso programa, nós recebemos aqui uma indagação do Antônio Nunes, querido amigo das lides espíritas da cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Bom, pergunta aqui o nosso Antônio Nunes, e ele brinca aqui com o nome do nosso programa: Novos Tempos ou Tempos Novos? Será que após 2021 podemos continuar com esta ideia e a eternidade? Muito bem, amigo Nunes. Novos tempos ou tempos novos? Na verdade, são as duas coisas. É o conjunto. Nada é efetivamente separado. Tudo se interrelaciona na criação divina. Nós estamos diante de novos tempos, que são os tempos futuros. Mas estamos também diante do tempo do agora. E precisamos sempre renovar. É interessante nós aqui observarmos que o ser humano tem uma tendência de se acomodar na chamada zona de conforto. Mas, ao mesmo tempo, ele anseia por mudanças. Mas mudar o estremece. Porque mudar significa ideia nova, significa fazer diferente, significa enfrentar o resultado que não sabemos qual será exatamente no amanhã. Um amanhã que pode ser mais próximo a nós ou um amanhã mais futuro. Mas é exatamente isso que nos move, o trabalhar pela transformação, para não ficarmos com as ideias de sempre, o fazer de sempre, os valores que até então considerávamos como reais, verdadeiros e que nos satisfaziam. As novas gerações, elas vão vindo justamente para mexer conosco. E quantas vezes dar o grito para a mudança, para nos dizer: olha, está na hora de mudar, não pode mais ser assim, é preciso alcançar um outro paradigma. Isso é um processo, que é o processo de evolução. E a evolução é lei divina. A crise atual que nós já estamos passando por causa da pandemia da Covid-19, queiramos ou não, está nos levando a termos que encarar novos tempos. Mas os novos tempos não surgem gratuitamente. Eles precisam ser construídos, sedimentados, arquitetados. E somente nós podemos fazer isso. Mas com essa visão de eternidade. Isso não se perde nunca, porque nós sabemos que somos almas imortais. Nós sabemos que a vida continua após a morte. E sabemos da existência da reencarnação. Ou seja, que ainda temos que voltar aqui ao planeta Terra, sabe-se lá ainda quantas vezes, diante das nossas necessidades evolutivas. Então, os tempos novos, eles são para hoje, são para amanhã e são para o futuro. Se olharmos a história humana, nós vamos ver que não há como comparar o ano de 2021, que é o ano presente, com o ano de 1921, 100 anos atrás. A evolução tecnológica, a evolução do conhecimento, a evolução científica, a discussão dos valores, a evolução sociocultural foi imensa nesses 100 anos. Então, como vivíamos, no que acreditávamos e como vivemos e no que acreditamos hoje, há uma disparidade enorme. Mas nada ficou perdido, porque tudo isso veio sendo construído paulatinamente. E hoje
nós estamos construindo, sim, a era do Espírito, que vai surgir no seu devido tempo. Ou melhor dizendo, vai se implantar em definitivo no seu devido tempo. Confiemos em Deus. Claro que quando essa pandemia da Covid-19, esse novo vírus, quando essa pandemia for controlada e começarmos a retomar as nossas ações na vida, nós vamos retomar todas as nossas ações, mas obviamente não como antes, porque nós não seremos mais os mesmos. Nós somos levados a ter que refletir, meditar, pensar, tomar medidas sanitárias. Claro que isso mexeu conosco. E então, nós estaremos diante de novos tempos. Nós estaremos, então, dando mais um passo firme ao nosso progresso moral, espiritual, porque estamos destinados a rumar para a perfeição que se dá na eternidade da vida. Então confiemos. Ante tempos novos, ante novos tempos, importante é continuar a caminhar. Como dizia Leopoldo Machado, esse grande lidador do movimento espírita, educador de ponta, sempre para a frente e para o alto. Muito bem, nós temos agora a pergunta da Ivete. A Ivete é da cidade do Rio de Janeiro e ela está aqui perguntando: o que o espírita deve fazer diante da corrupção e do jogo dos interesses que privilegiam grupos e que muitas vezes prejudicam a coletividade? Bem, o espírita é um cristão. O espírita é um adepto dos ensinos morais de Jesus, que estão ali consignados no Evangelho. Portanto, o espírita, em qualquer posição de vida, em qualquer status que ele tenha, o espírita deverá sempre ser ético, verdadeiro, justo, trabalhando o desenvolvimento do seu senso moral. E aí não importa o cargo que ele exerça, se ele tiver, por exemplo, um cargo público, e se ele estiver numa posição de autoridade pública, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, ele deve fazer todos os esforços para ser incorruptível, porque aí estará dando mostras de ser um verdadeiro espírita. Em todas as situações, ele deverá ficar com a sua consciência ética, deverá ficar sempre com a verdade e sempre se perguntando o que Jesus faria diante dessa situação. Que ensinos o Mestre Jesus me trouxe para que eu possa aplicar diante dessa situação. E o verdadeiro espírita vai sempre lembrar que a cada um é dado segundo as suas obras, já aqui nesta encarnação, como então depois da morte no retorno ao mundo espiritual. Então ele sabe que todo o mal que ele fizer, ou o bem que deixar de fazer quando poderia ter feito bem, ele terá que responder por isso. A lei divina está gravada na consciência. Então, se ele seguir a consciência, tendo por base os ensinos morais de Jesus e as lições da imortalidade da alma, dificilmente ele haverá de se enganar e servirá de bom exemplo para todos aqueles que trabalham com ele, que verão nele realmente uma pessoa honesta, fraterna, solidária, uma pessoa íntegra. Como o espírita, por ser um cristão, deve ser
em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Quanto àqueles que estão malversando a religião que proclamam, quanto àqueles que estão se deixando levar pelos jogos de interesse, de poder, quanto aos que estão se deixando corromper e corrompem os outros, a esses, as nossas orações. Porque o espírita não deve condenar ninguém. O espírita deve compreender. Compreender não significa aceitar, mas compreender que está diante de um irmão ou de uma irmã, porque todos somos filhos de Deus, que ainda não entendeu a lei divina, que ainda não entendeu a lei de amor. Então é merecedor das nossas orações, é merecedor da nossa piedade. E se por causa do egoísmo e do orgulho ele não ceder às nossas boas palavras, aos nossos bons exemplos, oremos por ele. Porque vai chegar a hora em que terá que responder por todo o mal do qual ele é a causa. Embora hoje ele não consiga entender isso. E aí vamos entregá-lo a Deus e aos espíritos superiores, mas sempre procurando orientar, esclarecer, dar os bons exemplos. Nós espíritas somos também cidadãos. Estamos no mundo e é preciso exercer a nossa cidadania. Mas nós vamos exercê-la sem atos indignos, sem violência, sem depreciar os outros e as instituições humanas. Nós vamos trabalhar pelo bem. Nós vamos tentar esclarecer sempre, mas acima de tudo, dar o bom exemplo através justamente do nosso comportamento solidário, fraterno, sem acusações, sem radicalismos. Espera-se do espírita equilíbrio nos seus pensamentos e também nas suas ações. Então, diante deste quadro que estamos assistindo, de muitos interesses materialistas, egoístas, por uma luta desenfreada de poder, nós vamos exercer a nossa cidadania, nós vamos orar por todos, tendo sempre como base, sempre como roteiro, o Evangelho de Jesus. E lembrando que somos almas imortais e que tudo que fazemos repercute não apenas na sociedade humana, mas repercute no mundo espiritual. E vamos então depois colher os frutos dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então, exerçamos sim a nossa cidadania. Sejamos bons influenciadores dos seres humanos, mas sempre com Jesus no nosso coração. E aí então poderemos ser classificados como verdadeiros espíritas. Bem, chegamos ao final desta primeira parte do nosso programa Ante os Novos Tempos. E não deixe você de participar do nosso programa, envie a sua pergunta, tire a sua dúvida. Faça isso através do YouTube, no canal Orientação Espírita, ou através do WhatsApp ou do Telegram, e está aí já na sua tela, para que você possa então enviar a sua pergunta e podemos ter a sua participação no nosso próximo programa. Vamos então agora ao segundo bloco aqui do nosso programa, porque agora é a hora de passarmos a palavra a eles, os poetas que retornam do mais além. Poesia Espírita. Hoje na nossa Poesia Espírita nós vamos destacar o livro Poetas Redivivos. É um livro que foi psicografado pelo nosso queridíssimo Chico Xavier, ou Francisco Cândido Xavier, que nos deixou exemplos de uma dignidade assim
impressionante que nos toca, que nos sensibiliza, psicografando para mais de 400 obras, e ele recebeu diversos espíritos, poetas, tanto brasileiros quanto portugueses, os nossos lusitanos. Entre esses poetas, muitos não declinaram seu nome, utilizaram pseudônimos, assinaram simplesmente um espírito, e outros deram um nome, mas na verdade são desconhecidos da nossa literatura. É o caso de hoje, porque deste livro Poetas Redivivos, nós escolhemos uma belíssima poesia de Irene S. Pinto. Não sabemos quem é a Irene. Não há nenhum tipo de informação. Quem é essa poetisa? Naturalmente ela não foi famosa, mas vem através da pena mediúnica do Chico Xavier nos brindar com um poema belíssimo, contando uma história para sensibilizar os nossos corações, para nos tocar na área sentimento. Vamos então à poesia Essa Mendiga. Poesia essa assinada então pelo espírito Irene S. Pinto. E é a seguinte: essa mendiga que passa, vestida de trapo ao vento, de rosto cansado e atento aos obros que lhe dão. Quem sabe porque te busca na dorida caminhada para deter-se humilhada, pedindo socorro e pão? Não digas, mulher da rua, nem penses, mulher sem jeito. Guarda silêncio e respeito, se nada tens para dar, que essa pobre, onde aparece, tem a tristeza por guia, por refúgio a noite fria e, às vezes, o chão por lar. Ao recebê-la, medita em tua mãe viva ou morta. Jamais lhe cerres a porta, nem lhe indagues de onde vem. Dá-lhe um momento de apoio à marcha triste e insegura, em meio da desventura, talvez seja a mãe também. Recorda a infância risonha em tua casa florida, as horas plenas de vida, a mesa farta ao dispor, as doces lições da escola, entre o recreio e a merenda, a bola, a peteca, a prenda, nos brincos de puro amor. Lembra a ternura materna, como estrela em toda parte, teu pai chegando a beijar-te aos meigos abraços teus. Durante o dia, os folguedos que a segurança entretece, de noite, a bênção da prece e o sono pensando em Deus. Reconsidera contigo que essa mulher, entretanto, nasceu num berço de pranto e de pranto vive assim. Cresceu rogando na rua o pranto da vida amarga, sem que lhe visses a carga de mágoas quase sem fim. Acolhe-a com caridade, restaura-lhe a força e dize a frase que lhe amenize o peso da própria cruz. Deus te manda essa mendiga a fim de saber, ao certo, se estás mais longe ou mais perto da redenção com Jesus. Eis então essa belíssima poesia da nossa poetisa Irene S. Pinto, psicografada por Chico Xavier e que se encontra no livro Poetas Redivivos. E vamos agora então para um momento de meditação. Vamos nos refazer, porque agora é a hora de aprendermos a vivermos melhor.
Diante dos dias difíceis, dos problemas a resolver, das aflições que visitam seu coração, guarde a esperança de dias melhores, pois nunca somos desamparados por Deus e nada nos acontece por acaso, ou seja, tudo tem a sua razão de ser. Lembre-se que a vida continua, aqui e no mundo espiritual, e que cabe a cada um de nós acionar a força de vontade e prosseguir em frente. Não esqueça de utilizar a oração para pedir forças, pois com ela Deus lhe dará amparo e os bons espíritos irão lhe inspirar a fé diante das provas da vida. Guarde sempre a esperança. Muito bem, chegamos ao momento do nosso comentário doutrinário, onde sempre trazemos um tema para analisá-lo à luz dos princípios espíritas. Para este programa, nós escolhemos falar, na verdade, de uma campanha que o movimento espírita sustenta já há bastante tempo e que é uma campanha muito importante e que, com certeza, vamos continuar a sustentá-la por muito mais tempo, que é a campanha Em Defesa da Vida. Essa é uma campanha lançada pelo movimento espírita brasileiro para esclarecer a visão espírita sobre 5 temas da máxima importância, que são o aborto, a eutanásia, o suicídio, a pena de morte e a ecologia. Vamos então conversar um pouco sobre cada um desses temas para conhecer a sua visão espírita e saber por que o espiritismo se coloca totalmente contrário à realização do suicídio, da eutanásia, do aborto, da pena de morte e também da destruição do meio ambiente. Iniciemos então com a questão do aborto. Você já parou para pensar que você está vivo graças aos seus pais? Que eles permitiram que você nascesse? Que bênção, não é mesmo? Que apesar de dores, aflições, sofrimentos, nós também temos alegrias, felicidades, aprendizados úteis, importantes, porque viver aqui na Terra é bênção divina e, portanto, nós sempre teremos que agradecer àqueles que nos deram esta oportunidade, porque de tudo podemos tirar coisas muito boas para a nossa evolução espiritual. Como lembrava um antigo presidente dos Estados Unidos da América, é muito fácil gritar pela legalização do aborto quem teve a oportunidade de viver. E a ciência já provou que o feto, lá na barriga da mãe, já desde o início do seu desenvolvimento, ele já tem um DNA diferente, tanto da mãe quanto do pai, porque é um outro ser que vai nascer. É um espírito que terá a oportunidade de reencarnar. E como a vida pertence a Deus, se fizermos o aborto, nós estaremos tirando a oportunidade desse espírito de viver, de fazer novos aprendizados, de reparar o seu passado e continuar a sua caminhada rumo à perfeição. Por tudo isso é que o Espiritismo se coloca totalmente a favor da vida, nunca para o aborto. Mesmo quando a nossa ciência detecta que a criança vai nascer com uma má formação congênita. Mesmo assim, porque nada é de graça, nada acontece por acaso, é uma expiação para o espírito reencarnante,
uma prova para os pais. E é o amor que deve tudo suplantar. A única exceção que o Espiritismo faz em relação ao aborto, isso está lá em um livro dos Espíritos, é quando a gestante, a mãe, corre grave risco de morte, porque é preferível mantê-la viva, porque o espírito que haveria de reencarnar, ele ganhará lá na frente nova oportunidade. Então é a única exceção para o aborto que o Espiritismo concede. Pois bem, a campanha em defesa da vida também se posiciona contra a eutanásia, ou seja, a decisão diante de uma doença grave, uma doença degenerativa, um quadro de coma profundo em que a medicina considera que não tem mais como reverter, decidirmos pela vida da pessoa, decidirmos encerrar o tratamento, tudo que dá suporte à vida, para deixar que ele morra em paz e siga em frente, para que aquele sofrimento cesse de uma vez por todas. Mas quem foi que disse que o espírito, nesse estado, está sofrendo? Porque nós estamos olhando apenas para o corpo, que está ali na cama, seja no hospital ou em casa, ligado a aparelhos, o corpo. Mas o espírito, nesse estado, muitas vezes, já está semidespendido do corpo. E ele já está praticamente vivendo a vida do espírito. E para ele, tem utilidade. E quem somos nós para saber os desígnios divinos? E se no último segundo, quando achamos que tudo está terminado, ele voltar à vida? Temos casos catalogados na nossa medicina de pessoas que ficaram em coma, em vida totalmente vegetativa por anos. Quando finalmente se tomou a decisão, e muitas vezes depois de batalhas judiciais, para desligar todo o suporte que mantém essa sua vida vegetativa, para a surpresa dos cientistas, dos médicos, dos familiares, para a surpresa geral, a pessoa continua a viver. E temos casos de pessoas que retornaram dessa vida vegetativa sem sequelas, que a nossa medicina não consegue explicar. Mas aí é a ação do Espírito, é a ação divina. Por tudo isso, o Espiritismo se coloca contrário à realização da eutanásia. Deixemos que a vida tome o seu curso de forma natural. O Espiritismo também se coloca contra o suicídio. E nós espíritas, através das comunicações mediúnicas, sabemos o quanto o suicida sofre depois da morte no seu retorno ao mundo espiritual. Porque o suicídio é um atentado contra a vida que pertence a Deus. É abreviar a existência terrena quando ela deveria durar mais. É também o suicídio um ato de falta de coragem moral para enfrentar os desafios da existência terrena. É muito conhecido no movimento espírita uma história do espírito Humberto de Campos, através do nosso querido Chico Xavier, do empresário que estava à beira da falência nos seus negócios, considerou que ir à falência seria uma desonra moral a ele, que ele não poderia mais sustentar a família como houvera sustentado até então, e ele então se decidiu pelo suicídio. Depois de muito sofrer, arrependido, começou então a se renovar, amparado pelos benfeitores espirituais, até que ele teve então a bênção de poder visitar a sua família aqui na Terra. E quando chegou esse dia, seu instrutor espiritual primeiro parou na frente de um parque industrial. E ele indagou por que estavam ali, e ele disse, que queríamos que você visse a sua indústria.
Não, a minha indústria foi à falência já há muitos anos. Isso é o que você pensa? Ela não foi, não. Depois do seu enterro, né, o enterro do corpo, seus filhos se reuniram com a sua esposa e resolveram tentar salvar a sua empresa. 5 dias depois da sua morte, sua empresa recebeu pedidos, encomendas, que deram suporte financeiro para que ela pudesse resolver as suas dívidas. Seus filhos continuaram os negócios e sabe o que é que você está vendo aqui agora na sua frente? É exatamente isso, a sua empresa, mas que hoje é um grupo empresarial. Você entendeu? Bastava você ter fé em Deus, bastava você ter aguardado 5 dias. Tudo se resolveria e você não teria tido todo esse sofrimento de suicida que você teve aqui no mundo espiritual. Então tenhamos fé, coragem e se tiver que reiniciar tudo, reinicie. Mas suicídio, nunca. Porque o suicídio é um atentado contra a vida e a vida pertence a Deus. Também o Espiritismo é contrário à pena de morte, porque a pena de morte nada resolve. No mundo espiritual, o criminoso continuará criminoso, o violento continuará violento, o corrupto continuará corrupto e assim por diante. A morte não é um passe de mágica. A morte por si só a ninguém transforma. Nós retornamos ao mundo espiritual com os valores que possuímos aqui na Terra, nem mais e nem menos. Ah, mas ele estará desencarnado, não poderá fazer mais o mal. Não poderá fazer mais o mal como ele fazia aqui, encarnado, empunhando, por exemplo, uma arma. Mas ele vai utilizar outra arma no mundo espiritual, a da obsessão, que é um flagelo destruidor na consideração dos benfeitores espirituais. A pena de morte não resolve. Aliás, se ela resolvesse, a criminalidade já teria acabado há muito tempo no nosso planeta. Porque a pena de morte, legalizada ou não, ela sempre foi utilizada e nunca resolveu, porque violência gera violência. O espírito que odeia, o espírito que tem a tendência para o mal, ele continuará odiando e continuará mal após a morte. E talvez ainda mais violento com o seu desejo de vingança sobre aqueles que o levaram a perder a vida. Então, o Espiritismo, porque a vida continua após a morte, se posiciona contra essa pena máxima. E, finalmente, na campanha em defesa da vida, o Espiritismo é totalmente favorável a todas as ações que visem a preservação do meio ambiente, ou seja, a ecologia, que, na verdade, vai além do meio ambiente, porque abrange também o meio social, a intervenção do ser humano no mundo, na natureza e nas relações de uns com os outros. Por isso que a ecologia entra também nessa campanha em defesa da vida. São essas as posições do Espiritismo nessa campanha muito importante. Posicionemos-nos sempre contra o aborto, a eutanásia, o suicídio, a pena de morte e a destruição da natureza. Sejamos sempre a favor da vida. É isso que nos pede o Espiritismo. E com isso, chegamos ao final de mais esta edição diante os novos tempos. Vamos continuar em frente, acreditando, não somos desamparados e que sejamos construtores de nós mesmos para a imortalidade, construtores da era do Espírito, agindo no bem, no amor e na caridade, rumo ao mundo de regeneração. Que a paz esteja em nossos corações e sempre sabedores de que Jesus
nosso governador espiritual, está à frente. Rumamos com ele, que é o nosso guia e modelo. Até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos Demário. Até nosso próximo encontro. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor.